Meu nome é João da Mata e há 30 anos eu guio gente pela serra. Conheço cada trilha, cada árvore, cada planta que cresce nesta mata. Sempre achei que as histórias dos mais velhos sobre o Saci eram bobagem, coisa de gente ignorante. Até aquela noite de lua nova, quando fui coletar umas ervas para Dona Benedita. O que aconteceu lá mudou tudo o que eu pensava sobre a floresta. Se você trabalha com plantas ou anda pela mata, precisa saber dessa história. Porque o Saci existe, mas não é o que você pensa. Deixa eu me apresentar direito. Meu nome completo é João Batista dos Santos, mas todo mundo aqui na região me conhece como João da Mata. Nasci e me criei aqui mesmo, no interior de São Paulo, pertinho da Serra da Cantareira. Meu avô, que Deus o tenha, foi quem me ensinou tudo sobre as plantas. Ele conhecia cada folha, cada raiz, cada segredo que a mata guardava. Trabalho como mateiro há mais de 30 anos. Guio turistas pelas trilhas, ensino sobre as plantas medicinais e faço coleta de ervas para as benzedeiras da região. Conheço o nome científico e popular de cada planta que cresce por aqui. Carqueja, espinheira santa, quebra-pedra, cipó mil-homens. Posso dizer as propriedades de cada uma. Meu avô sempre dizia que a mata tinha seus donos, seus guardiões. Falava do Saci como se fosse gente real, não lenda. João, ele dizia, nunca entre na mata sem pedir licença. O Saci não gosta de gente desrespeitosa. Eu ouvia, mas no fundo achava que eram superstições de gente antiga. Estudei, me formei em técnico agrícola, aprendi botânica. Para mim, as plantas eram só a química, princípios ativos, nada mais. As histórias do meu avô eram folclore, tradição, mas não realidade. Eu estava enganado. A história que vou contar aconteceu numa noite de lua nova de maio. Dona Benedita, uma benzedeira muito respeitada aqui na região, me procurou desesperada. A netinha dela, de apenas 3 anos, estava com uma tosse forte que não passava com nada. Os médicos disseram que não era nada grave, mas a tosse não dava trégua para a criança. João, ela disse, preciso de folha de guaco legítimo, daquele que cresce lá na clareira do Jeitiquibá. Só aquele ali funciona para tosse de criança. Eu conheci o lugar, uma clareira no meio da mata, onde tem um Jeitiquibá centenário, e ao redor dele crescem as melhores plantas medicinais da região. Era um local que eu raramente visitava, não porque fosse difícil chegar, mas porque sempre dava uma sensação estranha. Mesmo em pleno dia, a clareira tinha um silêncio diferente. Os pássaros cantavam menos, os insetos faziam menos barulho. Meu avô sempre dizia que aquele era um lugar sagrado, que precisava pedir permissão antes de tirar qualquer planta de lá. Mas, naquela noite, pensando na criança doente, resolvi ir sozinho. Era lua nova, o melhor momento para colher plantas medicinais, segundo a tradição. Peguei minha lanterna, minha sacola e o facão e parti para a mata. Quando cheguei na trilha que leva para a clareira, a primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio que gelou minha espinha. Quando entrei na trilha que leva para a clareira, percebi que alguma coisa estava diferente. A mata que eu conhecia como a palma da minha mão parecia resistente. As folhas secas faziam mais barulho debaixo dos meus pés do que o normal. Galhos baixos que nunca atrapalhavam o caminho agora pareciam se esticar para me arranhar. A cerca de 200 metros da clareira, comecei a ver os redemoinhos. Pequenos no começo,
folhas dançando em círculo no chão, sem vento nenhum para justificar. Pensei que fosse só diferença de temperatura, coisa normal na mata. Mas eles apareciam sempre na minha frente, como se estivessem me guiando ou me avisando. O cheiro da mata também estava estranho. Além do normal aroma de terra úmida e folhas, havia algo mais. Um cheiro doce, meio queimado, como fumaça de cachimbo. Mas não tinha ninguém por perto. Parei, escutei, nada. Só aquele silêncio pesado que fazia meus ouvidos unirem. Quando finalmente cheguei na clareira, o Jequitibá centenário estava lá, imponente como sempre, mas as plantas ao redor pareciam diferentes. O guaco que eu precisava estava lá, mas as folhas dançavam sozinhas, sem um sopro de vento. Era como se a própria mata tivesse viva, respirando. Acendi a lanterna e comecei a me aproximar das plantas. Foi aí que ouvi o primeiro riso. Baixinho, distante, mas inconfundível. Um riso que conhecia das histórias do meu avô. Decidi ignorar o riso e foquei no trabalho. Ajoelhei perto do pé de guaco e comecei a selecionar as melhores folhas. Mas quando fui pegar meu facão para cortar, ele não estava mais na bainha. Olhei ao redor e vi ele espetado no tronco do Jequitibá, a uns 5 metros de distância. "Que diabos?" murmurei e fui buscar. Quando voltei para o guaco, minha sacola tinha sumido. Procurei com a lanterna e a encontrei pendurada num galho alto. Impossível de ter chegado lá sozinha. O riso ecoou de novo, mais próximo agora, vindo de várias direções ao mesmo tempo. Comecei a entender que não estava sozinho. Recuperei minha sacola e tentei continuar a coleta, mas as próprias plantas pareciam fugir das minhas mãos. Toda vez que ia colher uma folha, ela se movia no último segundo. O guaco, que estava bem na minha frente, desaparecia quando eu estendia a mão. O cheiro de fumaça ficou mais forte. Era definitivamente cachimbo, mas uma fumaça doce, diferente de qualquer tabaco que eu conhecia. Acompanhava o cheiro um som sutil de pé saltitando sobre as folhas secas. Tap, 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 tap. Irregular, como se fosse só um pé. Foi então que vi as pegadas na terra úmida próxima ao riacho. Pequenas, do tamanho de pé de criança, mas só uma pegada por vez. Formavam um círculo perfeito ao redor da clareira. E a cada passo que eu dava, aparecia uma pegada nova, sempre na minha frente, como se alguém tivesse me guiando ou me cercando. A situação estava ficando tensa, mas eu pensava na criança doente e insistia em continuar. Foi aí que os avisos ficaram mais diretos. Um redemoinho maior se formou bem na minha frente, levantando folhas e galhos secos. Não era vento natural, era controlado, proposital. Quando o redemoinho se desfez, vi que tinha aparecido um X feito com galhos no chão bem onde eu estava pisando. A mensagem estava clara: pare. Mas eu estava teimoso, é só vento e coincidência, pensei, e continuei tentando colher as plantas. Foi então que começaram a voar coisas na minha direção. Primeiro foram frutinhas pequenas, depois galhos, depois pedras. Nada para machucar de verdade, mas o suficiente para me incomodar. Era como se alguém tivesse me expulsando dali, com educação no começo, mas com firmeza crescente. O mais estranho era que a trilha de volta estava mudando. Toda vez que eu olhava para trás, o caminho parecia diferente. Galhos que não estavam lá antes, agora bloqueavam a passagem. Cipós se esticavam atravessados no meio da trilha. Era como se a própria mata tivesse me prendendo ali. A fumaça de cachimbo ficou tão forte que começou a me incomodar os olhos. E o riso agora era constante, vindo de todos os lados e coando entre as árvores. Não era um riso maldoso, percebi. Era mais como o riso de alguém que está testando minha persistência, vendo até onde eu ia.
Deveria ter parado, deveria ter escutado os sinais, mas pensei na dona Benedita, na netinha dela e continuei. Quando me ajoelhei pela terceira vez para tentar colher o guaco, um redemoinho imenso se formou bem na minha frente. As folhas giravam tão rápido que faziam um barulho de ventania, mas eu não sentia vento nenhum. A fumaça de cachimbo ficou densa como neblina. E então ele apareceu. Saiu do meio do redemoinho como se tivesse se materializado da própria mata. Pequeno, do tamanho de uma criança de 7 anos, mas com presença de alguém muito, muito antigo. A pele escura brilhava na luz da minha lanterna e o gorro vermelho estava meio torto na cabeça. Mas foram os olhos que me marcaram. Olho que parecia ter visto séculos passarem. O pé único estava plantado firme no chão e ele segurava um cachimbo pequeno entre os dentes. A fumaça que saía não era comum. Tinha cores que dançavam, azul, verde, dourado. Ele me olhou direto nos olhos e, sem mover a boca, ouvi a voz dele dentro da minha cabeça. João da Mata, filho do Sebastião, neto do João Velho, você sabe quem eu sou. Meu sangue gelou. Ele conhecia minha família, sabia do meu avô. A voz continuou. Esta clareira é minha. Estas plantas são minhas filhas. Você não pediu licença, não trouxe oferenda, não mostrou respeito. Por que devo deixar você levar o que não lhe pertence? Ao redor dele, todas as plantas se moviam como se tivessem vivas de verdade, não apenas balançando, mas se curvando em direção a ele como se o cumprimentassem. A mata inteira havia se tornado extensão da vontade dele. Fiquei sem palavras. O medo tomou conta, mas não era um medo de morrer. Era o medo de estar diante de algo muito maior que eu. Algo que eu não compreendia. Consegui gaguejar. Eu preciso do guaco. É para uma criança doente. O Saci deu uma tragada longa no cachimbo e a fumaça colorida envolveu nós dois. Dentro da fumaça, comecei a ver imagens. Vi meu avô jovem, nessa mesma clareira, ajoelhado em frente ao mesmo Jequitibá. Vi ele conversando com o Saci, fazendo oferendas, pedindo permissão. Seu avô sabia, disse a voz na minha mente. Ele entendia que a mata tem donos, tem regras. Cada planta que ele levava era pedida com respeito, oferecida com gratidão. As imagens continuaram. Vi gerações de ervateiros, benzedeiros, pajés, todos eles vindo a esta clareira, todos pedindo licença, todos deixando algo em troca. Folhas de fumo, cachaça, mel, flores, pequenas oferendas que mostravam respeito. Eu não sou o diabinho das histórias, continuou o Saci. Sou o guardião desta mata há mais de 500 anos. Protejo as plantas sagradas dos que as usariam mal, dos que as desperdiçariam, mas ajudo os que mostram respeito. Compreendi então que não era um castigo que ele estava fazendo comigo. Era um teste, um ensinamento. As plantas que crescem aqui, ele explicou, as plantas que crescem aqui são mais poderosas porque crescem sob minha proteção, mas só funcionam bem quando colhidas com gratidão e usadas com amor. Pela primeira vez na vida, entendi verdadeiramente as palavras do meu avô. Me perdoe, disse em voz alta, e pela primeira vez senti que estava falando de verdade. Não sabia. Meu avô tentou me ensinar, mas eu não escutei. Peço licença ao senhor e à mata para colher o guaco. É para salvar uma criança. O Saci assentiu devagar. Agora sim você fala como neto do João Velho. Ele se aproximou de mim, saltitando naquele pé único, e estendeu a mão pequena.
Mas licença sem oferenda não é licença verdadeira. Olhei ao redor desesperado. Não tinha trazido nada para oferecer. Foi então que lembrei do cachimbo do meu avô, que sempre carrego no bolso como lembrança. Era um cachimbo simples, de madeira, mas que ele usava todos os dias. Isso, disse o Saci quando viu o cachimbo. Isso tem valor, não porque é caro, mas porque tem história, tem amor. Coloquei o cachimbo no chão, em frente ao Jequitibá. O Saci tragou fundo no seu próprio cachimbo e soprou a fumaça sobre o guaco. As folhas brilharam por um momento, como se tivessem absorvido algo especial. Agora sim pode colher. Leve apenas o que precisa e use com fé. Colhi as folhas com cuidado, agradecendo cada uma. O Saci observava em silêncio. Quando terminei, ele disse: João da Mata, você aprendeu hoje o que seu avô queria que soubesse há muito tempo. A mata tem donos e eles respeitam quem os respeita. Como posso agradecer? Ensinando outros, ele respondeu. A sabedoria que não é passada adiante morre. Aquela noite mudou minha vida para sempre. O chá de guaco da dona Benedita curou a netinha dela em 2 dias, mais rápido que qualquer remédio que ela já tinha usado. Esse guaco estava diferente, ela disse, mais forte, mais vivo. Desde então, nunca mais entrei na mata sem pedir licença. Sempre levo uma oferenda. Às vezes fumo, às vezes cachaça, às vezes apenas flores silvestres. E sempre agradeço cada planta que colho. O resultado foi impressionante. As ervas que colho agora são mais eficazes. Os benzedores e as benzedeiras comentam que minhas plantas têm mais força. Outros mateiros começaram a notar a diferença. Alguns me perguntaram qual era o segredo. Eu ensino o que aprendi. Respeito. A mata tem donos e eles merecem consideração. Nem todos acreditam no começo, mas quando vêm os resultados, começam a mudar de atitude. O Saci e eu desenvolvemos uma parceria silenciosa. Ele não aparece mais para mim, mas sinto sua presença. Às vezes encontro plantas raras exatamente onde preciso, como se ele as tivesse colocado ali. Outras vezes, quando alguém entra na mata com má intenção, ele me avisa através de sinais, redemoinhos, risos distantes, cheiro de cachimbo. Hoje, quando guio turistas pelas trilhas, sempre conto a história do Saci. Alguns riem, outros escutam com respeito, mas todos aprendem uma coisa: a natureza não é nossa propriedade. Somos convidados na casa dela. Se você trabalha com plantas ou anda pela mata, lembre-se, nunca entre sem pedir licença. A floresta tem guardiões.